Vejam as evidências do nome do Salvador. Provas arqueológicas. Muito bem, então dando continuidade ao nosso programa, eu gostaria de dizer a você o seguinte. Eu diria, com a minha humilde experiência, já morei em Israel há alguns anos, recentemente fiz mestrado na Universidade Hebraica e também morei em Israel há mais de 10 anos, uma temporada para estudo do hebraico, e eu vi uma diferença muito grande nessas minhas estadias em Israel. A primeira vez que eu habitei em Israel foi em 98, 99, e a segunda vez foi agora, em 2009, 2010. E notei uma diferença muito grande em relação ao como o judeu vê a pessoa de Yeshua, Jesus. Eu me lembro muito bem que da primeira vez que habitei em Israel, não se podia falar sobre Jesus ou Yeshua. Era quase um nome proibido nos meios religiosos de Israel e até mesmo nos meios seculares. Não se ouvia falar de Jesus, apenas o próprio Israel, os próprios locais onde Yeshua, Jesus, esteve, esses locais falam por si próprios. Eu me lembro das palavras de Yeshua, quando disseram a ele, olha, peça aos seus discípulos para que se calem, porque estão aclamando o Senhor como rei, e isso não pega bem aqui para um Israel sob domínio romano. Yeshua então vira para aqueles que o repreendem e diz, olha, mesmo que eu dissesse para que eles se calem, se eles se calarem, essas pedras clamarão. O que nós vemos em Israel nos dias de hoje é exatamente isso. As pedras falam a história do Filho de Deus. A cada local que Yeshua passou, cada milagre relatado no livro da Brit Hadashah, do Novo Testamento, nós temos em Israel aquela história viva. Então, os locais, as pedras, como Yeshua disse, elas falam por si só. Então, uma antiga arca funerária, portando a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus, pode ser o tão procurado vínculo com o Messias. People had last names. If they had, the process of authenticating it would be far easier. But since we're left to speculate, Lemaire's next step was to study the names on the ossuary: James, Joseph, and Jesus. There are three of the most common Jewish names for men in the first century. Yaakov, which is our James, Yosef, which is our Joseph, and Yeshua, which is Jesus, were all extremely common men's names. And so none of those by itself would attract attention. What has attracted attention, of course, is the particular combination here. There are a number of statistical arguments being presented now with varying... Why we care about it so much is the inscription on it. James, son of Joseph, brother Jesus. So, what are the particulars of this inscription? Ela tem cerca de 19 centímetros de comprimento e menos de 1 centímetro de altura. Da direita para a esquerda diz o seguinte: Yaakov, Bar Yosef, Ahui, de Yeshua, que significa Tiago ou Jacó, filho de José, irmão de Jesus. It is the first mention of Jesus in epigraphy. Otherwise, we know Jesus only from the literary tradition. And it is not the same thing to know somebody from the literary tradition and to see at once an inscription with his name in the stone. You realize much more directly that they were living people. Dúvidas, porém, persistem sobre a inscrição referir-se de fato a Jesus de Nazaré. Estudar essas 20 letras em aramaico pode fornecer a maior pista para a datação do ossuário.
mas é uma tarefa difícil e especializada. Handwriting looks different depending on the medium. לחכות בציפייה למשיח וללכת אחריו לכשיבוא. אבל אם אנחנו נראה את זה, זה כתוב בארמית, וכתוב ככה, דחירן לטב, אני מתרגם, זכור לטוב, מנחמה, המנחם, ישוע, ישוע, סהדה. המושג סהדה הוא מושג, כן, של מי מת על קידוש השם, וגם הפירוש שלו Por volta de 1980, mais de 1000 ossários haviam sido encontrados, mas só 20% deles traziam o nome dos mortos. Aqui, descobriu-se que 6 dos 10 ossários tinham inscrições. Não são inscrições monumentais, não tinham a intenção de serem vistas e examinadas por todos, e não estavam ali para honrar os mortos. Estavam ali para quando os familiares viessem e começassem a mudar as caixas de posição para poder colocar outra nova, eles soubessem quais eram e a quem pertenciam as caixas. O registro arqueológico mostra que o costume de usar ossários para o sepultamento em Jerusalém só durou cerca de 100 anos, terminando por volta de 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Sendo assim, a descoberta de inscrições em urnas de pedra como essas fornece aos arqueólogos uma lista de nomes característicos da época de Jesus. E num dos ossários descobertos na tumba de Talpiot, escrito em aramaico, havia um nome surpreendente: Yeshua. Oded Golan, um colecionador muito conhecido, afirmou que havia comprado o ossário de um negociante árabe de antiguidades na cidade velha de Jerusalém décadas antes, mas ignorava a importância da inscrição. Ele estava entre os 3 primeiros ossários que eu tenho na minha coleção, mas a princípio eu não dei nenhuma atenção especial a esse ossário, porque os 3 nomes que estão mencionados nele, que são Yaakov, Yosef e Yeshua, Yaakov, Yosef, Yeshu e Yeshua, são nomes bem comuns no século I. Portanto, eu sequer imaginei que pudesse pertencer à família de Jesus e, ao mesmo tempo, eu nunca soube que Jesus tivesse um irmão ou mesmo outros irmãos. Os inúmeros relatos sobre a vida de Tiago revelam um cristão de tal importância que, se fosse mesmo possível, ele com certeza teria sido colocado ao lado de Jesus após sua morte. Foi só em 2002 que um estudioso altamente respeitado examinou a coleção de Oded Golan e sugeriu que o ossário de Tiago pudesse pertencer à família de Jesus de Nazaré.
mas é a pátina que vai provar sua veracidade ou não. Com o tempo, numa tumba, acumulam-se minerais e sedimentos sobre os ossários. Esse acúmulo se chama pátina. Ela pode ser cientificamente analisada a fim de se obter uma característica química e mineral específica de um ossário ou tumba. Todo ossário descoberto numa determinada tumba terá o mesmo tipo de pátina. As amostras extraídas do ossário de Tiago revelam certos materiais como titânio e ferro como sendo característicos desse ossário. Se a pátina de Tiago combinar com a dos ossários da tumba de Talpiot, será uma forte evidência de que o ossário de Tiago é a urna desaparecida e pertence à família de Jesus. O Dr. Charles Pellegrino veio ao depósito em Bet Shemesh para coletar amostras de pátina dos ossários da tumba. Posso remover bastante coisa daqui. Veja, isto é pátina. Já está bom. É? Excelente. A pedido do Dr. Pellegrino, nós requisitamos a coleta de amostras aleatórias de pátina para determinar se a pátina da tumba é realmente distinta. Isto deve ser pátina. É mais do que suficiente para o exame sob o microscópio eletrônico. O Laboratório Criminal de Suffolk é um proeminente laboratório americano envolvido na solução de mistérios criminais modernos. Hoje, especialistas forenses serão consultados para determinar se há semelhança entre a pátina do ossário de Tiago e das amostras aleatórias com a dos ossários de Talpiot. Você viu aquela amostra? Vi. Havia uma espécie de túnel nela. Exato. Gostaria de usar outra amostra daqui, ou você acha que essa é suficiente? Essa já basta. Está bem. Esta aqui serve. Pode usá-la como está. Essa amostra é bem adequada. Agora estamos tirando outras amostras da acumulação no interior do ossário. O ferro faz parte das características que dão ao solo essa cor distinta. Ele foi obtido nessa tumba, tirado dos ossários dessa tumba. Estamos tirando outras amostras e vamos examiná-las sob o microscópio eletrônico e submetê-las à microsonda eletrônica. Agora nós estamos observando o espectro da amostra de pátina que acabamos de analisar. Isso é predominantemente calcário, correto? Exato. Por isso é chamado de gipsita de Jerusalém. É um calcário muito macio. Mas o que eu acho interessante são esses resíduos localizados aqui e não as propriedades gerais do calcário que esperaríamos encontrar. Observamos ferro, titânio, potássio, fósforo, magnésio. Até agora, a composição dos elementos que analisamos com esta amostra de pátina é compatível com os resíduos que encontramos no ossário de Tiago. A característica é a mesma. Combina. As amostras de pátina da tumba de Talpiot combinam com as do ossário de Tiago. Mas e quanto às amostras aleatórias? Os testes mostraram que nenhuma delas combinou com as de Talpiot. As mesmas projeções químicas e minerais da tumba de Talpiot só são exibidas pela pátina de Tiago. Essa é uma evidência fundamental que indica que o ossário onde se lê Tiago, filho de José, irmão de Jesus, é o ossário desaparecido da tumba de Talpiot. Quando o ossário de Tiago é incluído nas nossas estatísticas, o fator de probabilidade muda de 600 para 1 em favor da tumba para 30.000 para 1, sugerindo fortemente que essa tumba pertencia à família de Jesus de Nazaré. Chamado Cristo e não Emanuel. Porque Emanuel é um nome que se usa para também falar de algo que Isaías tinha profetizado. Você Sim. sabe que o nome dele, Jesus, é uma romanização de Yeshua. Você Sim. sabe que o nome dele, Jesus, é uma romanização de Yeshua. Você Sim. sabe que o nome dele, Jesus, é uma romanização de Yeshua.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Arqueologia bíblica. A urna de Tiago comprova a existência de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejam a urna de Tiago, irmão de Jesus. A urna de Tiago foi revelada ao mundo em 2002, através de um engenheiro judeu chamado Oded Golan. Vejam esse senhor, o engenheiro Oded Golan, nesta foto. Oded Golan é um colecionador de antiguidades. Ele tinha adquirido esse artefato através de um comerciante de antiguidades em Jerusalém. Vejam o artefato com a inscrição. Esse artefato causou muita polêmica entre os especialistas por causa da inscrição. Tiago, filho de José e irmão de Jesus. Vejam a inscrição no artefato. Impressionante. Essa poderia ser a primeira menção epigráfica de Jesus em achados arqueológicos. Vejam o artefato com a inscrição. A mídia então começou a divulgar o achado. Única referência concreta a Jesus Cristo pode ter sido encontrada em Israel. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Porém, em dezembro de 2004, Golan foi acusado de ter falsificado a inscrição. Membros da Autoridade de Antiguidades de Israel, IAA, acusam Golan de ter falsificado a inscrição que aparece na urna. A mídia passa a divulgar que a urna de Tiago era falsa. Inscrição em suário com o nome de Jesus é falsa. Urna funerária do irmão de Jesus é falsa, dizem cientistas. Urna funerária do irmão de Jesus é falsa. Em 2005, o caso foi parar no tribunal. Depois de muita batalha judicial, de muitas análises e pareceres dos especialistas, concluiu-se finalmente que a urna de Tiago é legítima. Vejam a urna de Tiago, irmão de Jesus. Revista Isto É independente. Peritos negam que o suário do irmão de Jesus seja falso. Depois de 5 anos de processo, justiça israelense afirma que caixa mortuária de Tiago tem 2.000 anos e encerra o caso, que aparece na revista Isto É independente. O caso foi encerrado. É legítimo. Essa urna é verdadeira. Comprova a existência de Jesus Cristo. A paleografia mostrou que as letras aramaicas eram do primeiro século. Testes geológicos e paleográficos confirmaram que a urna tinha mais de 19 séculos e que era feita com calcário da região de Jerusalém. Vejam a urna de Tiago, a inscrição impressionante. Geólogos judeus não encontraram na inscrição qualquer indício de falsificação. Os testes microscópicos realizados pelo perito da IAA, Yuval Goreia, especializado em análise de materiais, confirmaram que a inscrição é mesmo do primeiro século. Por fim, até mesmo os especialistas da IAA, que alegavam que a urna era falsa, convenceram-se da autenticidade da urna de Tiago. A paz seja convosco, Haverim Verhaveroto, estamos aqui com mais outro vídeo. E nós vamos agora analisar aqui um livro, um livro Yeshua, o Jesus histórico, Cristologia e Ecumenismo, do Leonard Swidler, da editora Paulinas. Esse livro ele conta, é um teólogo, cristão, católico, então ele fala aqui sobre a história, a história de Jesus. Ele começa remontando a história e falando acerca do personagem Yeshua, e do personagem, como chegou o nome Jesus, como chegou a história do cristianismo para nós hoje. E ele conta aqui algumas coisas que me chamam a atenção, mostra algumas verdades aqui, na página número 5, tá? Diz o seguinte, para a gente adiantar. Além disso, quando olhamos para Yeshua histórico através das lentes refratoras dos evangelhos e de alguns poucos outros documentos úteis, torna-se imediatamente visível que ele era judeu. Olha só.
o teólogo aqui, o teólogo cristão aqui está falando que quando olhamos para as lentes refratoras dos evangelhos, dá para se entender, através de outros documentos também, que ele era judeu. Aí ele fala aqui, ó, judeu praticante muito devoto. Vamos lá. Até o seu último alento, quando morreu com a oração judaica ao Deus judaico nos lábios. Olha só, interessante isso. Fala que Yeshua, né? Ele não está falando aqui Jesus, mas está falando Yeshua. Ele era judeu devoto. Aqui vamos falar um pouco acerca do nome. É isso que eu quero também conversar com vocês hoje, pessoal. Nossos vídeos aí acerca do nome. Nome Yeshua está começando a falar algumas coisas sobre o nome. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu grifei aqui, tá? Diz o seguinte: na verdade, tanto a forma hebraica quanto a grega desses nomes próprios saem de uso após o século I. Ele fala que houve uma mudança após o século I, tá? Vamos lá. Como resultado disso, cristãos e judeus pensam em Jesus como sendo o nome de alguém não judeu. O que é que está querendo dizer aqui o livro, pessoal? Que quando nós olhamos para o nome Jesus, né? Pensam que o nome Jesus... Quando nós olhamos para o nome Jesus, vemos automaticamente que esse nome ele não tem nada a ver com judeu, né? Porque não é um nome judaico. E ele começa dizendo aqui mais na frente: o nome verdadeiro, no caso, Yeshua, é a forma... É formado de duas partes. A primeira, Ie, que é a forma abreviada do nome hebraico de Deus. Ele fala aqui Yud He Vav He. E a segunda, Shua, que é a palavra hebraica para salvação. Na outra página, do número 9, fala: o nome Yeshua significa, portanto, o eterno é salvação. Gente, que coisa impressionante. Eu estou lendo aqui uma história, um livro histórico que fala acerca do cristianismo, vamos assim dizer, da história de Yeshua, né? Do verdadeiro personagem bíblico Yeshua, a qual ao longo dos milênios passou por uma transformação e chegou Jesus, do grego Jesus, né? Enfim, passou por uma mutação aí, porque nome próprio não se traduz, se translitera, tá, gente? E o próprio autor está falando aqui que o nome dele verdadeiro é Yeshua, ele tem uma conotação, tá, gente? É como eu falei para vocês aí, que diz o seguinte, lá quando Melar, né, o mensageiro chegou para os pais de Yeshua: colocarás o nome dele de Yeshua, porque ele salvará. Conota algo, não é verdade? Baruch Hashem. Então a gente vai aqui analisar outra página, página 17, ok? Página 17 aqui no cantinho fala o seguinte: aquilo que Yeshua pensou, ensinou e fez é o evangélico e yeshuânico. Olha só, ele usa a palavra agora Yeshua para se tornar yeshuânico, né? Dá uma expressão aqui, tá? E não o evangelho cristão. O que é isso, gente? O próprio autor aqui está falando que aquilo que Yeshua pensou e ensinou e fez é o evangelho yeshuânico e não o evangelho cristão. O que é que o autor está querendo dizer, gente? É que houve uma mudança. Os próprios padres, os próprios teólogos cristãos, eles afirmam pormenores que houve um distanciamento desse evangelho que era pregado no começo do primeiro século, gente. Vamos para outra página, tá, pessoal? Vamos adiantar para outra página, fazer uma rápida leitura aqui com vocês. Estamos aqui na página agora de número 27, demos um pulo, tá? Diz aqui: Yeshua e seus seguidores pensavam o que, irmãos? Haverim? Judaicamente. Então vamos fazer aqui uma leitura, tá? Chegamos agora a um aspecto crítico e delicado que é consequentemente da judeidade de Yeshua e dos seus primeiros seguidores, os fundadores do caminho do cristianismo, segundo o autor aqui, né? Visto que eram todos judeus, pensavam e falavam como judeus. Consequentemente, para entendermos corretamente aquilo que Yeshua e seus primeiros seguidores queriam dizer quando falavam, teremos que compreender suas declarações dentro dos padrões e categorias de pensamento judaico. O que é que o autor está querendo dizer? Que não tem como você pegar a Bíblia, pegar os livros históricos conhecidos como o Novo Testamento, tá certo? E tentar olhar ele com uma visão totalmente ocidentalizada. Você não vai entender. Você não vai chegar a entender. Você vai entender se você olhar por uma visão judaica. O próprio
teólogo aqui cristão está falando, né, gente? Vamos partir para outra página para a gente concluir, tá? Gente, chegamos agora na última página para a gente só nossa análise de hoje. Página 53 de alguns livros históricos que eu tenho de cristianismo que conotam aí algumas verdades que muitas pessoas às vezes pensam que a gente está falando aí e tal. A gente está puxando a sardinha para o nosso lado. Não é isso, gente. Isso é história, tá? Capítulo 2 fala: Yeshua e seus seguidores não eram o quê? Não eram cristãos, porque não existia cristianismo, gente. Só veio se oficializar no quarto século, ok? Não eram cristãos, eram judeus. Implicações para os cristãos de hoje. O que é que o autor está querendo dizer? Ele era judeu, seus seguidores também. Era um evangelho netzarim. Então há uma implicação para hoje. Eles não eram cristãos. E o que significa dizer? Nós vamos entender aqui o que ele fala aqui, ó. Para começar, aquele que os cristãos afirmam ser o fundamento e a pedra angular da sua religião é Jesus de Nazaré, vírgula, e Yeshua HaNotziri, que devemos lembrar não era cristão, era judeu e judeu praticante. Isso significa que Yeshua não acabou por dispensar ou abolir a Torá, gente. Ele veio cumprir a Torá, gente. Para terminar nosso vídeo, pessoal, quando nós falamos aqui que nós não estamos inventando nada, está na história, você que pesquise. Esse nome que é clamado hoje, Jesus, não tem nada a ver. Você está depositando uma fé num nome falso, tá, gente? Quando você hoje passa para analisar os textos que estão colocados agora para você ver, para você pesquise, faça um drachá, pesquise, busque, procure realmente e veja que esse evangelho que está sendo pregado hoje, gente, não tem nada a ver com a Bessorá, o evangelho ali do primeiro século. Nós temos uma revista conosco, a nossa congregação, nossa Beit Israelita Netzarim, tá, gente? Que fala sobre isso, o livro Bessorá. Me peça aí no canal, tá certo? Manda-nos um e-mail, enviamos para você gratuitamente e você vai saber com simples palavras o que é a Bessorá, o que é o evangelho segundo o judaísmo Netzarim, tá, gente? Que o Eterno abençoe a todos que possam ficar com essa palavra aqui na honra e nos méritos do Rav Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Century, and therefore could possibly be related to Jesus of Nazareth. I follow the school that is inclined to say that this is all by the same person, and that the minor discrepancies in the script are, if I write a letter, I'm sure some of the letters at the bottom of the page are not going to be identical to those at the top. Minor discrepancies for me are not a big deal. So people are saying there are two hands in this. Well, that's not true. That's not true because there are not two styles. You have only a few letters which are more cursive than other ones. Almost the same kind of difference between capital and minuscule. You have sometimes the presence of a few more cursive letters. That also is a phenomenon which is very well known on ossuaries because the inscriptions on ossuary are not the same as the inscription on manuscripts. They are more or less a kind of a graffito. When you look very carefully at the inscription, it is very clear that it was done only with one hand. And so